manifesto o meu mais veemente repúdio aos ataques que as universidades públicas brasileiras têm sofrido nos últimos dias. É um prenúncio de tempos difíceis, é um prenúncio e um chamamento à nossa responsabilidade de defesa, não apenas da universidade, mas defesa de algo muito caro para os brasileiros, que é a liberdade de manifestação e a liberdade de expressão. A própria autonomia da universidade, que é a alma da sua própria existência, é atacada quando forças policiais em 17 estados no Brasil invadem as universidades, reprimindo a manifestação que deve ser sempre livre, todas as manifestações dos professores e dos estudantes. Defender a universidade é defender o Brasil. Vamos à luta, não vamos permitir que a sombra do obscurantismo, da repressão, da mais absoluta forma fascista de agir venha tomar conta da sociedade brasileira. O meu repúdio e a minha solidariedade aos estudantes e professores das universidades públicas brasileiras. Bom, essa lei eleitoral, ou a interpretação dela, parece um pouco exagerada, porque não só ela limita muito a expressão de opiniões políticas, como ela chegou até a forçar a saída de muitos sites estaduais, municipais, federais, de informação. Então, você quer ter informação sobre a situação das estradas, de repente é suspenso o site. Então, eu acho que é um exagero nessa lei ou nessa interpretação. Agora, o fato é o seguinte: uma lei não pode se sobrepor a certos princípios constitucionais básicos, um dos quais é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela tem que ser regulada na situação eleitoral só para que o poder econômico não force um lado a prevalecer sobre o outro, para que haja uma certa igualdade de oportunidades. Agora, ela não pode chegar ao ponto de coibir a expressão. E a outra coisa, a Constituição também é clara ao prever a liberdade de pesquisa nas instituições de ensino superior. Uma universidade é um lugar de pesquisa. Então, uma universidade é um lugar que vai discutir o cotidiano, vai discutir a política atual, vai discutir fake news, que são uma grande sensação desses últimos 2 anos em termos políticos. Então, é claro que não se trata e não deve haver doutrinação, nunca, menos ainda em período eleitoral. Mas você não pode deixar de discutir algo que é essencial agora, como você tem que discutir poder econômico, como você tem que discutir a verdade na política, como você tem que discutir quais são os princípios básicos de um lado e de outro, para que as pessoas formem livremente sua opinião. Isso quanto à liberdade de pesquisa. Agora, há algo também que é muito inquietante nessas decisões de ontem, que é, por exemplo, tirar uma faixa de protesto contra o assassinato da Marielle Franco. Isso não é uma faixa política, é uma faixa humana, não é partidária. Ninguém está dizendo fulano matou, até porque não se sabe quem matou. Na verdade, o problema do assassinato da Marielle é que ele continua impune. Até o momento não sabemos quem cometeu o crime, quem pagou pelo crime, quem mandou fazer o crime. Então, protestar pela apuração de um crime horroroso, assassinato de uma moça, de uma jovem militante negra que defendia a causa das pessoas mais vítimas da sociedade, protestar pelo fato de que isso não foi devidamente apurado, é claro que não há lei que possa proibir isso. Da mesma forma, repudiar o fascismo é algo que foi colocado como algo repudiável desde que foram criadas as Nações Unidas, por volta de 1944. Nações Unidas, inicialmente é o nome da reunião dos países aliados contra o nazismo, o fascismo. Então, nesse sentido, as organizações foram criadas como a Unesco, cujo objetivo basicamente era nunca mais o racismo deve prevalecer como forma de pensar o mundo. Quando a Unesco foi criada, o combate ao racismo e a defesa da educação, da ciência e da cultura, então na sigla Unesco, era uma coisa prioritária porque são formas de explorar a democracia, ou seja, a liberdade de expressão, a divergência de expressão, etc. Então a lei eleitoral, o sistema democrático supõe que você tenha a liberdade de expressar posições diferentes e que você tenha a liberdade, em especial, de repudiar a intolerância, o ódio, o apelo ao crime. Então essa retirada de faixas que condenavam o racismo e que protestavam contra a impunidade do crime contra Marielle Franco, não vejo que sustentação isso poderia ter.